Muito bem. Hum, Podemos começar. Eu vou, como não domino muito a tecnologia e hoje eu não ensaiei a tecnologia, então vamos começar a desligar os microfones e recapitularmos um bocadinho aquilo que nós abordamos ontem. E ontem nós falamos da política de avaliação em Angola, como é que ela tem vindo a surgir, os constrangimentos que ela encontra para sair do papel, mas sabemos que se não avaliarmos as instituições, dificilmente nós vamos ter a qualidade do ensino, porque isso é algo que está ali plasmado na lei. A avaliação visa conferir, não é? Ou visa aferir os pontos fortes e fracos, não é? De uma determinada instituição, mas eu quero chamar aqui a atenção, quando nós temos pontos fortes, os pontos fortes é que devem ser trabalhados para serem cristalizados. E a partir do momento em que os pontos fortes são cristalizados, eles vão fazer parte da nossa marca como instituição. E a marca revela sempre algo que tem qualidade. E nós, se não passarmos pela avaliação, dificilmente nós vamos conhecer onde é que estamos fortes, onde é que estamos fracos. E se nós conseguimos visualizar onde é que estamos fracos, o que é que podemos fazer para potenciar as fraquezas, para que eles se tornem uma marca. E a marca, claro, acaba sempre garantindo uma qualidade. Então, ontem é isso que nós vimos em resumo, falando sobretudo como é que a política da avaliação tem surgido ao nível do nosso país. E hoje vamos fazer uma coisa diferente. Hoje vamos cair já na avaliação das aprendizagens, que é outro bico de obra, não é? Entre nós, os professores e os estudantes. A abordagem que vamos fazer hoje, para além de ser muito teórica e científica, e nós vamos cair nas questões práticas que acontecem na sala de aula. O que é que nós vamos adotar como metodologia? Eu vou expor por alguns minutos. Depois, claro que eu gosto de aula interativa, mas controlando sempre o tempo. Ao longo desta minha apresentação, se houver alguém que queira fazer pergunta, tal como aconteceu ontem, claro, sempre controlando o tempo. Então, poderá entrar para interromper o professor, porque não dá para depois avançarmos com dúvida, porque é na dúvida onde há questões, é nas questões onde há esclarecimento para aquilo que nós queremos trazer como proposta para hoje. Pronto, então vamos naquilo que mais interessa, e hoje a proposta é a prática e o sistema de avaliação das aprendizagens. Bom, eu avancei o objetivo desta aula e eu quero fazer o confronto que o papel da avaliação das aprendizagens tem no processo docente educativo. E no final quero que esse conhecimento, não é, seja aplicado em função das práticas pedagógicas que cada um de nós desenvolve na sua área de atuação. E eu chamo a atenção, quando eu falo em confronto, e eu aqui gosto de declarar o seguinte: confronto significa mostrar outras possibilidades. Eu conheço aos colegas, reconheço aos colegas certas possibilidades que trabalham com vocês e hoje estou a trazer uma outra proposta para dizer que o meu desejo é caminharmos todos juntos para a melhor forma possível, tendo em vista o nosso próprio crescimento. Então, o confronto justamente significa tudo isso que eu acabei de dizer, e este é o objetivo para esta aula de hoje. Bom, há algo que eu quero trazer. Nós estamos a falar da avaliação das aprendizagens. E quem avalia normalmente é o professor. Só que nós não sabemos, se calhar, ao certo, o que é isso ser professor. Porque eu não posso, de maneira nenhuma, apesar da formação que tenho, que não é também muita coisa,
e dizer que posso ser jornalista e aí chegar ali, fazer reportagem e apresentar o telejornal. Eu penso que para eu ser jornalista, eu tenho que ter um desafio de formação na área do jornalismo. E é assim que acontece com a medicina. Mas, para o nosso caso, o do professorado, penso que qualquer um acha que ao ter a licenciatura ou mestrado já pode ser professor. Não, eu quero aqui chamar a atenção que professor é uma profissão. Se ele é uma profissão, nós temos que passar por uma formação para sabermos dominar os aspectos pedagógicos inerentes à profissão do professor. E eu, antes de poder prosseguir com aquilo que eu quero falar sobre avaliação, eu quero que vocês assistam este vídeo. Esse vídeo tem um tempo de 1 hora e 17 minutos, mas não é isso que eu quero. Eu vou apenas dar aqui o vídeo para uns 20 minutinhos com o professor Novoa. Professor Novoa não é nada mais do que um professor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Ele já foi reitor da Universidade de Lisboa e foi quase o candidato que venceu as eleições passadas de Portugal, em que disputou com outro professor, com Marcelo de Sousa. E pronto, ele foi o candidato derrotado e saiu na segunda posição. Eu, professor do Instituto, ele é um professor de carreira e tem alguns conselhos para as pessoas que desejam ser professores. Então, eu tenho aqui o vídeo, vou passar para nós estarmos atentos, porque tudo que eu puder falar daqui a pouco tem justamente a ver com aquilo que é a profissão do professor, que não é uma coisa qualquer como muitos de nós temos vindo a pensar. Então, eu apelo à vossa atenção quanto a isso. Conselhos teria eu para dar a alguém que se quer formar professor? O que é que eu teria para dizer a essa pessoa? São 4 os conselhos que eu vos vou dizer. Primeiro conselho: nunca te esqueças de que há uma ligação forte entre o eu pessoal e o eu profissional, entre aquilo que és e a maneira como ensinas. Se tens vontade de abraçar esta profissão, prepara-te devidamente. Constrói a tua disposição pessoal para seres professor. Ninguém nasce professor. Tornamo-nos professores. Fazemo-nos professores e, para isso, precisamos de espaços e de tempos que permitam um trabalho de autoconhecimento, de autoconstrução e até, eu não sabia bem que palavra havia de pôr aqui, de densidade pessoal e cultural. O que é densidade pessoal e cultural? Nós não podemos ensinar ninguém a ler se não tivermos lido muitos livros. Não se ensina ninguém a ler se nós próprios não fomos leitores. E leitores da melhor literatura. E leitores das melhores coisas. Não se ensina ninguém a escrever se nós próprios não formos escritores. Se não escrevermos muito. Se não escrevermos todos os dias. Se não escrevermos diariamente. E aqui vem o meu tópico, que é a profissão, faz-se em colaboração com os outros colegas. As nossas energias devem ser investidas em grupos de pesquisa com os professores, com os nossos colegas, num trabalho em conjunto entre os professores para estudarem e refletirem sobre a sua própria prática. Segundo conselho: nunca te esqueças de que ninguém é professor sozinho. Ninguém tem a profissão completamente sozinha dentro de si. Que hoje, ser professor implica um trabalho coletivo. Terceiro e penúltimo conselho: não há 2 professores iguais. Cada professor tem de encontrar a sua maneira própria de ser professor. Quarto
E último conselho. Por último, nunca te esqueças da dimensão pública do teu trabalho. Ser professor é trabalhar dentro e fora da escola. Não se pode ser professor sem uma exposição pública, sem uma abertura às grandes questões da sociedade, às grandes questões da cidade. Pronto, voltamos agora ao assunto. Penso que cada um de nós conseguiu ouvir o professor Novoa, dos 4 conselhos que ele tem para dar para quem quer ser professor. Para dizer que professor não é uma profissão qualquer. É uma profissão igualzinha às outras que andam por aí, que para ser um profissional tem de passar por uma verdadeira formação. Então, tudo que eu vou falar hoje tem a ver, gira em torno justamente da pessoa do professor como profissional e não como um amador que vem ali sábado dá aula e volta, depois só daqui a 2 semanas. Não, como um profissional que tem que trabalhar dentro e fora da escola. Então, lembram-se que o nosso tema são as práticas de avaliação das aprendizagens. E o ponto prévio que eu levanto é exatamente isso. Este que segue, toda pessoa que quer ser professor, e a profissão do professor tem como tópico central ensinar. E quem quer ensinar tem de ser um pesquisador. Uma pessoa que fala com experiência daquilo que ele trabalha. Tem que ser uma pessoa que traz novidade. O nosso ensino ele é muito consumista e é pouco criativo. Então, o professor tem de ser alguém que traz novidades, alguém que tem uma metodologia, uma estética e uma ética, um respeito, um grande conhecimento cultural, uma pessoa com criticidade. É isso que a profissão do professor exige. Por exemplo, no ensino superior, já disse aqui há pouco tempo, requer criar ou cultivar a criatividade científica. E essa criatividade científica, ela tem de ser baseada justamente aonde? Na pesquisa científica. O próprio professor tem que ser um pesquisador e não um reprodutor, um consumista, porque senão ele não tem novidade como tal. Agora, eu chamo a atenção aqui a algo muito importante. Nós vamos falar da avaliação. E aí eu trago aqui este tópico. Exame versus avaliação. Muita gente pensa que a avaliação é a aplicação de um instrumento que nós estamos a chamar do exame. Ora bem, existe uma diferença entre exame e avaliação. Daqui a pouco nós vamos descortinar. E eu chamo a atenção a essas imagens que estão ali na tela para dizer aos professores que os exames que nós aplicamos, que estão justamente consignados num processo de avaliação, eles têm repercussões daquilo que é o nosso comportamento futuro como professor, tanto como dos alunos. Por exemplo, uma má nota dada por uma irresponsabilidade do professor pode provocar situações como essas imagens se apresentam. E justamente alguns professores pensam que a profissão do professor visa rivalizar-se com estudantes. E alguns até procuram legitimar a sua incompetência aplicando provas difíceis aos estudantes. Dizendo, vamos nos conhecer no momento do exame.
E às vezes, a hora que aplicamos o exame, acontece esse tipo de comportamento. Em casa, os filhos podem pagar por isso, olhando para essas imagens que estamos a ver. Professor, estudei todo dia, de ontem até ontem, só 5 valores. E às vezes o problema não está muito ligado ao aluno, está ligado ao professor, como vou mostrar mais adiante. Então, o que é avaliar, colegas? Olha, nós estamos sempre em constante avaliação. E avaliar parece algo que já nasceu conosco. E porque todos os dias nós nos avaliamos. Então é para dizer, avaliar faz parte da natureza humana. Porque justamente nos permite tomar decisões. Nós, quando estamos vestidos, vamos para um espelho para avaliarmos como é que nós estamos. Às vezes a gravata não combina com a camisa. Quem vai nos dar a percepção é o espelho. Aquilo é uma avaliação. Então, este ato de avaliar, ele acontece implicitamente ao nosso comportamento todos os dias. Mas avaliar também pode significar verificar, julgar, estimar, situar, até, muita atenção. No caso das aprendizagens, avaliar pode ser também dar conselho a um aluno. Avaliar visa justamente nos permitir refletir sobre os próprios atos e os atos das outras pessoas. Isso aqui é o significado de avaliar. E se nos permite refletir sobre os nossos atos, os atos das outras pessoas, o momento que se segue é buscarmos alinhar os procedimentos para a construção de um determinado conhecimento. É isto que avaliar nos permite. Então, não é só avaliar o aluno depois que a gente dá a matéria, mas também avaliar a nossa forma de como nós trabalhamos com o próprio aluno. E às vezes essa possibilidade escapa-nos. Porque por isso que eu disse no início, muitos professores buscam um ato de avaliar para legitimar a sua incompetência, de dizer aos alunos, não estão a me prestar atenção, não é? Espera, vamos nos conhecer na prova. Se o professor vem com a atitude de fazer promessa ao aluno de que no ato das provas nós vamos nos conhecer, então ele já não está a avaliar as aprendizagens do aluno. Pode estar a avaliar qualquer outra coisa, menos a aprendizagem dos alunos. E por quê? Porque, atenção, o ato de avaliar, ele nasce de um projeto que daqui a pouco vamos falar. E o projeto, quem é que concebe o projeto? É o professor. A experiência que eu tenho ao nível da universidade, quando nós ingressamos como candidatos a professores, muitas vezes encontramos um programa elaborado pela instituição. E a instituição nos obriga a adequar o programa em função dos conhecimentos que nós temos com a disciplina. E o que é que acontece naquele instante? O professor, em função dos conhecimentos que tem com a disciplina, olha para os objetivos que ele quer atingir. E eu quero aqui chamar a atenção. Quando nós estamos a projetar os objetivos, o projeto nunca é... Aliás, o projeto é uma maquete. A maquete nunca é aquilo que está construído, é aquilo que está por construir. Se é algo que está por construir, a avaliação nos permite justamente isso, tentarmos perceber como é que estamos a construir o projeto que nós gostaríamos de atingir em função daquilo que é o objetivo que nós traçamos. Então, muita atenção, quando nós estamos a avaliar, não estamos a avaliar somente o aluno. Avaliar significa também busca de informação, buscar informação para identificar se o projeto que nós organizamos, não é, está a lograr os efeitos que nós gostaríamos. Por isso, no caso das aprendizagens, serve para identificar as dificuldades da aprendizagem dos alunos. E aqui chamo a atenção a máxima
de nós, os professores. A nossa profissão, ela tem como missão essencial o aprendizado do aluno. Esta é a missão essencial do aprendizado do aluno. E eu chamo isto missão essencial porque todas as outras profissões têm a sua missão. Agora, muito atenção. Nós, para podermos atingir os objetivos de qualquer missão, não nos esqueçamos que ela nasce de um projeto. E o projeto, no caso da avaliação das aprendizagens, pode ser o programa, pode ser o plano de aula, pode ser o projeto pedagógico da escola, pode ser o projeto institucional da escola, enfim. Eu penso que a profissão dos professores nos obriga a tentarmos perceber qual é a missão da escola que nós... qual é a visão da escola que nós ingressamos. Que tipo de escola gostariam de ser para frente? E a partir daí, conhecer essa visão, dá para ver que tipo de alunos eles querem formar. E a partir dali, vamos olhar para os programas. Vamos olhar para, digamos assim, como conceber o plano de aula. Isso tudo é que eu estou a chamar projeto. E um projeto deve ser planificado e bem preparado. A avaliação da aprendizagem, sendo componente do ato pedagógico, tende a resultar sempre de uma ação planificada. Nós, para darmos aulas, temos que planificar. E planificando também nos dá lugar à planificação da própria avaliação. Fora disso, sem plano, não é possível chegar a nenhum porto. Por quê? Porque nos resta ou falta-nos um projeto que nos possa levar a um determinado porto. Então, o professor não pode avaliar sem que saiba o que é que quer avaliar. Isto é muito importante. Então, no âmbito da avaliação, eu gosto muito desse investigador brasileiro chamado professor Lucchesi. O Lucchesi diz o seguinte: avaliar é um ato que implica dois processos fundamentais ou indissociáveis. Avaliar é diagnosticar e decidir. Veja, o professor, ao avaliar o aluno, não basta usar um instrumento que se chama prova ou exame. A avaliação, ela é um processo. E esse processo não se pode resumir nunca com um único instrumento que se chama aplicação de prova ou exame. Tem outros processos que envolvem a avaliação do aluno. E esses outros processos visam fundamental o quê? É trazer um diagnóstico sobre a maneira como o aluno está a aprender dentro da sala de aula. E essa informação que é trazida nesse conjunto de processos que nós vamos aplicar ao aluno é que vai nos ajudar a diagnosticar, ter a informação e nós tomarmos uma decisão. Se o aluno não está a aprender, nós temos que saber por que este aluno não está a aprender. Porque esta é a nossa missão. E os motoristas da Macon dizem: o seu destino é o nosso objetivo. Enquanto tu não chegares, nós não vamos dormir nunca. Então, o professor está ali, a missão principal é levar o aluno à aprendizagem. A avaliação nos permite dar o diagnóstico e depois tomar a decisão em função de como nós estamos a conduzir o processo. Veja lá bem o que acontece com a profissão de medicina.
A profissão de medicina, o médico, não é quando a gente vai procurar o médico, nós declaramos os sintomas diante do médico. Que eu estou me sentir desta maneira, daquela maneira e daquela maneira. O médico, perante esse conjunto de sintomas ou queixa, ele faz um diagnóstico diferencial de um conjunto de doenças que apresentam o mesmo sintoma. Para ele ter certeza que este sintoma que estás a queixar se relaciona com a malária ou com febre tifoide ou com outra coisa, o que é que ele faz? Manda até o laboratório. O laboratório traz o diagnóstico e a partir daquele momento ele decide para a tua vida. Então, na avaliação é isto que acontece. Nós, quando estamos a falar da avaliação, temos que ter em conta, a avaliação ela é dialética e é também dialógica. Sim. A avaliação é dialética e é também dialógica. O que é a dialética? Quero-vos falar da dialética de Hegel, não quero perder tempo. Mas dentro da dialética nós temos a tese, a antítese e a síntese. Agora, o que é uma tese no âmbito da avaliação? O meu aluno não está a aprender, nós temos um problema. Temos um problema. Se o meu aluno não está a aprender, nós temos um problema. E esse problema precisa de ser resolvido. Agora, o que seria antítese? Vou fazer alguma coisa para o meu aluno aprender. Isso implica, tem que rever os objetivos, retomar certas aulas, para que o indivíduo aprenda, porque é para isso que está lá. E às vezes até teve desde a primeira aula e a última aula dada pelo professor. Mas se ele não está a aprender, por que não está a aprender? Se ele deixou a casa para vir à escola com o objetivo de aprender. Então o professor tem que rever as estratégias. E o que seria a síntese no âmbito da dialética? É a transformação da realidade. Um aluno que não aprendeu, se naquele momento ele aprende, a realidade dele está transformada. E a partir daí, a missão do professor está concretizada. Agora, a avaliação também ela é dialógica. Dialógica por quê? Meus caros, a nossa profissão de professor, nós temos que saber a realidade do aluno que nós estamos a ensinar. Isto é muito importante. Lucy Brandão dizia que em casa forma-se o indivíduo e na escola forma-se o cidadão. O sujeito cidadão. No âmbito no âmbito da dialógica, nós temos que ter diálogo com o próprio aluno para saber onde é que ele vive, quais são os problemas que enfrenta, como é que nós podemos ajudar. Porque essa é a realidade que nós estamos a trabalhar e nós temos que saber, e a avaliação nos permite isso. A avaliação diagnóstica nos permite conhecer os modos, ou melhor, quem é quem na sala de aula. É para termos um diagnóstico. E a partir dali, nós temos que tratar o nosso aluno como um sujeito. Ter a capacidade de dialogarmos e saber dos seus problemas. Até porque muitos deles não têm pais, e os segundos pais são os professores. Agora, atenção. Com isso não quer dizer que o professor deverá violar a ética. Nada a ver. Não tem nada a ver. É apenas estará a criar condições para que haja o processo de aprendizagem no aluno. Isto que é importante referir. Então, qual seria a função da avaliação? Olha, a avaliação tem essas funções todas. É um elemento que certifica como é que as aprendizagens dos alunos estão a acontecer em sala de aula. É um elemento que seleciona aquilo que deve ser dado e aquilo que não deve ser dado. Às vezes até ajuda a dizer ao aluno
os seus pontos fortes e os seus pontos fracos para que ele consiga trabalhar os seus pontos fracos. A avaliação nos permite orientar o nosso processo. Olha, a avaliação também nos permite motivar o aluno. Se o aluno é bom, o professor tem que ter a hombridade de dizer que por acaso você é bom nisso, agora vamos trabalhar naquilo. E não rivalizar-se com o aluno, como acontece com muitos dos professores. Veja que no momento da aplicação do exame, a prova, não é? Nós apertamos mais as esferográficas naqueles alunos que nós conhecemos que são bons. Professor, Sim. posso intervir, por favor? Tenha a bondade, Rosana. Sim, professora. Eu, nesse ponto que eu disse do desafio, às vezes o professor tem noção que não está tão capacitado, por isso ele usa o poder que tem de professor para intimidar o aluno. Por isso é que o professor àquela hora esteve a dizer, por exemplo, que o professor diz: estás assim, vais ver então na prova. Às vezes o professor não se prepara, o professor não tem um autodomínio da aula, da matéria, não tem autodomínio e conhecimento da sala, da turma, de cada aluno. Isso tudo são componentes que fazem com que o professor se sinta intimidado. Logo ele tem que tirar a capa, que é o poder do professor, para agir dessa maneira. E às vezes, quando ele encontra um aluno que cria o desafio como um professor, para ele pesquisar, para ter mais domínio, ele acha, em vez de achar, ou seja, em vez de ter a visão de que eu estou no meio de um desafio, ele acha que está a ser intimidado, está a ser posto à fé à profissão, quando às vezes não é isso, não é o caso. Eu concordo plenamente, Rosana, concordo plenamente, mas isto aí não é o trabalho de um profissional, tal como vimos nos 4 conselhos que o professor Nova deu. Quem quer ser professor tem que se preparar ao mais alto nível. Ok? E eu estou aqui a relembrar-me do meu professor que dizia: Zau, se quero dar a mão, é melhor ler até o antebraço. Porque pode se confrontar com perguntas do antebraço e o professor tem que dizer, embora que hoje o nosso objetivo é a mão, mas eu posso explicar resumidamente o antebraço e para você estar à vontade, mas vamos falar isso na próxima aula. Então, são elementos extremamente importantes para nos deixar confortável com a nossa missão de professor. Então, a função da avaliação é mesmo isso: apoiar o aluno na sua aprendizagem. A avaliação permite também auxiliar o professor na avaliação do próprio currículo. Nós estamos a ensinar matérias que estão totalmente obsoletas comparado ao século que nós nos encontramos. Totalmente obsoletas. Por quê? Porque o professor não se apoia em dados de avaliação, não é, para tentar adaptar as situações em função da informação que ele está a ter. A outra função da avaliação é tornar acessível a informação aos outros, não é, intervenientes do processo educativo. Eu vou dar um exemplo rápido do que acontece na universidade. Há aqueles estudantes que desde o 1º ano ao 4º ano, eles estão sempre no recurso. Eles vão ao recurso quase em todas as cadeiras. Em nenhum momento nós, os professores, sentamos para estudar porque que isso acontece. E o que é que nós podemos fazer para mudar a situação? Porque nós não temos tido a capacidade de conversar com outro professor que passa na mesma turma com disciplina diferente, para fazermos um trabalho comum, aquele comum em que o professor Nova falava. Cada um é doutor e fica na sua área que é doutor mania. Não, precisamos trabalhar as questões em comum para vermos por que esse grupo de alunos são os mesmos que vão ao recurso desde o 1º, 2º, quase em todas as cadeiras. O que se passa concretamente? E a gente não faz investigação. Nós, se queremos ser bons professores, temos que investigar a nossa realidade profissional.
É assim que nós nos tornamos peritos. Fora disso, ficamos simplesmente transmissores de conhecimento. Veja bem o que acontece na sala de aula. A avaliação ela é realizada na sala de aula, pode ser também em um outro laboratório qualquer, mas que podemos considerar sala de aula. O que é a sala de aula? É um local de interação entre o professor e o aluno. Quando o aluno ele se senta na cadeira, não é? Ou na carteira, dentro da sala de aula, ele está a enviar uma mensagem ao professor, ainda que seja de uma forma inconsciente. Veja a posição do professor, veja a posição do aluno. Sentado na carteira, ele está a enviar uma mensagem, ainda de uma forma inconsciente, ao professor. E eu não estou a falar isso por invenção. Não. Há aqui um autor que diz isso, não é? Que é o Alves. E ele diz assim, no livro que eu li, dizia assim a mensagem que o aluno envia para o professor. Professor, eu estou aqui. Vim de casa até aqui. Envolva-me. Seduz-me. Leva-me pelo caminho do conhecimento. Expanda os meus horizontes. Amplia a minha inteligência. Motiva-me a prestar aula em você. Se for possível, professor, leva-me ao céu com a tua inteligência. O aluno está ali sentado à espera que o professor o cative com seu conhecimento. À espera que o professor o inspire com seu conhecimento. À espera que ele preste atenção naquilo que o professor está a falar. E, sinceramente, sabem como é que isso acontece? Depende muito do conhecimento que nós temos. Quando nós não temos conhecimento suficiente, nós não vamos convencer nenhum aluno. Então, aparece aquela questão que a Ivone acaba de declarar. Não tem conhecimento, quero vingar-se do aluno a dizer que não, me aguarda no momento da prova. Não, é legitimar a sua incompetência, pensando que és competente, mas não tem nada a ver. E eu não estou a falar isso por falar. Vejam, há estudantes, quando o professor é bom, ainda que a aula seja no último tempo, ele aparece sem assistir às outras aulas. Por que isso acontece? Acontece porque aquele professor é um professor inspirador. O que é uma aula? Olha, o decreto presidencial aqui do nosso país, o decreto presidencial número 193 de 2018, de 10 de agosto, que fala das normas curriculares gerais do subsistema de ensino superior, define a aula como uma forma fundamental de organização do processo de ensino-aprendizagem, destinada à transmissão e aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes, a formação de valores congruentes com os objetivos da unidade curricular. A aula é isso. O que acontece na nossa profissão, nós não valorizamos o erro. Ora, nós temos que ter a humildade de valorizar o erro, principalmente na nossa profissão de professor. Porque o erro indicia problema e a investigação científica começa com problema e não com tema. Se o aluno errou, o professor tem que ter a capacidade de saber por que meu aluno errou. Se ele errou, eu tenho que rever, tenho que valorizar esse erro para permitir a minha intervenção. E por que eu vou intervir? Por causa do meu projeto. Eu projetei que o aluno no final da aula ou no final do ano letivo sejam capazes de. E agora, a avaliação visa justamente aferir se estão a ser capazes ou não. Esta é justamente
a função da avaliação? Levar o aluno para o sucesso. Quando isto não está a acontecer, o professor é obrigado a rever as suas estratégias. Qual é a finalidade da avaliação? Olha, a avaliação é uma necessidade tanto do professor como do aluno. E por quê? Porque permite para o professor adquirir esses elementos do conhecimento que o tornem capaz de situar de modo mais correto e eficaz, não é, a sua ação. Ou seja, nos permite ver como é que o nosso aluno está a aprender. E se é necessidade do professor, e como é que ela é necessidade do aluno. É também necessidade porque nos permite verificar os aspectos em que o aluno está a ir da melhor forma possível e aqueles aspectos que ele não está a conseguir encaixar. Então isso nos permite ver como é que podemos retomar o processo. Isso é que a avaliação nos permite. Vou terminar olhando para alguns instrumentos que são provas, que são dados aqui na nossa praça. Vejam algumas provas, eu fui recolhendo algumas provas em algumas instituições, porque este é o meu objeto também de investigação no âmbito da avaliação da aprendizagem, e vamos ver de quem a culpa, se realmente a culpa de não aprendizado é do aluno ou do professor. Eu quero chamar a atenção, as provas que eu vou exibir não olhem muito para a instituição, mas olhem para o instrumento, a forma como o instrumento foi concebido. Vamos lá ver, a primeira prova é do curso de filosofia. Conseguem ver a imagem? Esta prova tem 30 questões. 30. Está? E nós sabemos, o regulamento da avaliação é de 0 a 20. E esta prova tem 30 questões, é do terceiro ano, é um exame de metafísica, e essas 30 questões, todas elas são de um tipo de desenvolvimento. Ainda que seja de 2 ou 3 linhas, por acaso não consigo ler ali em condições, mas está a ver o tipo de perguntas. Qual é o tempo necessário para que o aluno consiga responder essas perguntas? E será que não existe outro tipo de perguntas, só existem perguntas de desenvolvimento? A avaliação diz que uma prova tem que ter vários tipos de perguntas. Vamos olhar para esta prova. Esta prova tem 10 perguntas e todas elas só são verdadeiras e falsas. Que tipo de estágio cognitivo é que o professor está a avaliar nesta prova? Porque nós, quando estamos a dar aula, estamos a construir o estágio cognitivo onde inculcamos as habilidades que o aluno tem que ter para que ele seja competente. É isso que o professor faz na sala de aula. Perante uma pergunta, uma prova dessa de verdadeiros e falsos, qual é o estágio cognitivo que o professor está a avaliar, não é? Para a construção do conhecimento diante do aluno, ou no aluno. E todas elas verdadeiras e falsas. Um único tipo de perguntas. Ali o professor está a avaliar o que é. Este professor tem 5 perguntas, que valem 20 valores. E ele diz ao aluno, ou estudante do terceiro ano de filosofia, que para responder às perguntas que foram ali feitas, em 2 alíneas. Então aqui as 2 alíneas. E eu tenho uma minha colega chamada Cristina, que quando ela escreve a palavra desenvolvimento, ocupa a linha toda do caderno. E como é que fica essa situação, diante dessa limitação? E eu não estou a falar de provas dadas no ensino médio, nem no ensino básico, estou a falar de universidade. Muita atenção com isso. Esta prova é da sociologia das organizações.
A prova tem 4 questões e cada questão vale 5 valores. E todas as 4 questões são questões abertas. A minha pergunta é: quais são os parâmetros de correção dessas questões e quais são os indicadores que se espera atingir nessas questões? É uma correção totalmente subjetiva aqui. Depende da decisão do professor. Se ele gosta daquele aluno, atribui mais um ponto. Se ele não gosta daquele aluno, tá a ver, já arriscou. E às vezes o aluno compara a sua prova com do colega, a resposta não é a mesma, mas a ideia está lá. E vai discutir com o professor qual é a resposta do professor. Sai, 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 sai! Então a nossa avaliação ela é muito subjetiva, ela não é científica. E eu estou a trazer uma proposta para tornar a avaliação mais objetiva do que subjetiva. Olhemos para esta prova. Tem 5 questões. E cada questão vale 4 valores. Quais são os indicadores, quais são os parâmetros de correção? Nós não sabemos. Esta prova tem 3 questões. Uma das questões vale 10 valores. E a gente não sabe ali os parâmetros de correção, quais são os indicadores, quais são os parâmetros de correção da questão. E nós estamos a falar no ensino que superior. Está a acontecer isso nas nossas universidades, nos nossos institutos. Vejam, essa prova tem 2 páginas e as perguntas estão ali. E vejam para este caso. De quem é a imprudência? Qual é a função do coração? O aluno respondeu: sofrer. De quem é a imprudência? Do aluno ou do professor? No âmbito da avaliação, toda uma boa questão tem que ser precedida de uma boa introdução para situar o aluno. Todas têm, Rita, talvez. Aqui a professora pergunta: o táxi tem assento ou não? E o aluno começa a rir. Essa professora também. Se o táxi não tem assento, as pessoas se sentam aonde? Não é? Já foi boa, professora. Meus caros, são 18h10 e eu estou triste por não ter terminado o processo, porque na verdade tivemos muitos cortes. Sim. Senhor professor, Sim, tenha bondade. eu tenho uma questão a dar. Domingos Camsoco, da turma A. Faz favor. Exato, eu vou ser muito breve. Depois de eu participar na aula, Sim. Estou a ouvir. Estou a ouvir, estou a ouvir. exato, nós podemos afirmar que Domingos não está a ser ouvido. Salvo deve ter acabado. Deve ter acabado. Outra pessoa que queira questionar, já que já vamos terminar a aula. Professor Beatriz Flores. Sim. Faz favor. Sim, professor. Beatriz. Então, Sim. professor, tendo em conta as avaliações que o professor nos mostrou, qual será a melhor forma de elaborar uma avaliação? Perfeitamente. Quais são os métodos que devemos seguir para uma boa elaboração de avaliação? Muito bem. Beatriz, eu vou lhe responder esta pergunta quando eu terminar a apresentação. Porque eu trago propostas de como é que deve ser feita a avaliação.